Oui, effectivement, pour moi, la culture, quand on la prend dans chacune de ses dimensions, il y a une relation de pouvoir dedans. A cultura, quando a gente a toma em qualquer uma das suas dimensões, tem uma relação de poder dentro. Quand tu prends culture en tant que culture des plantes, il y a une relation, une dimension de pouvoir. Se você pensar a cultura como a cultura das plantas, já tem uma relação de poder. Quand tu prends culture comme culture générale de la politique, de la géopolitique des hommes, où il y a la sociologie, l'anthropologie et tout, il y a une relation de pouvoir dedans. Se você pensa cultura de uma maneira geral, cultura dos homens, a geopolítica, a política também tem relações de poder dentro. Et quand tu le prends en tant que des savoirs qui se perpétuent de génération en génération, sur les us et coutumes de chaque peuple, il y a toujours une relation de pouvoir. E também, se você pensa a cultura como esses saberes que se perpetuam de geração em geração, também tem relações de poder aí dentro. Minha poesia não é outra coisa a não ser o olhar. Quem for ler minha obra, vê que toda hora eu falo do olhar. Minha poesia entende o gari, minha poesia entende o engenheiro, minha poesia entende os cineastas, jornalistas, intelectuais. Minha poesia entende uma dona de casa, não é? A minha poesia não precisa ir para o Aurélio para entender. Eu sou a poesia do povo. Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar, posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, homem roubado nunca se engana. Os rios crescem todos os dias junto com a marginalidade da fome, que fazem os caranguejos ficarem espumando e os homens ficarem babando. É a espuma e a baba da fome. A geografia cotidiana mostra que o Recife está afundando a lama. L'Afrique est très très liée au Brésil au-delà de nos consciences. A África é muito ligada ao Brasil para além das nossas Et consciências. cette vérité, je l'ai trouvée au Brésil aussi. E essa verdade eu encontrei no Brasil também. Et donc, je vois que moi, je n'apporte qu'un petit pan de la culture, de la diversité culturelle africaine. Eu vejo que eu trago só um pedacinho bem pequeno da diversidade cultural africana. Et je vois comment c'est bien reçu. E eu vejo como é bem recebido. Eu encontrei o François em 2017 pela primeira vez, convidada para um festival daqui chamado FETEAG, um festival de teatro. Eu sou artista multidisciplinar, mas nunca tinha trabalhado com contação de histórias, nem com a palavra falada, né? E a pessoa que organiza esse festival, o Fábio Pascoal, convidou o François Moïse Bamba, esse contador de histórias do Burkina Faso, para fazer parte da programação e me convidou para traduzir em cena. E teve um tamanho fluxo, assim, funcionou tão bem que a gente ficou com vontade de continuar, de dar sequência, né? Manteve essa ponte, sempre desejando que, embora ela tenha começado pelo nosso fazer artístico, né, que ela possa se alargar para além disso e incluir outras pessoas, né, já que a partir do nosso trabalho artístico outras pessoas possam conhecer, né, tanto a cultura brasileira lá quanto a do Burkina aqui, mas também que outras pessoas possam trafegar nessa ponte, né, possam viajar concretamente também para lá e para cá. Então temos tentado fazer esses projetos com esse pensamento de aproximar o que na verdade já é tão próximo, né? A gente tem essa relação no Brasil tão próxima da cultura africana, né? Assim, tem a cultura africana como uma das bases mais importantes, mas de uma forma muito, né? Que é num acontecimento histórico, né? Muito cruel e de uma forma muito dissociada de muitos valores de base, né? Quer dizer, as pessoas que eram trazidas de força, né? Feitas de escravo, tinham um interesse mesmo de quem trazia, de que essas pessoas perdessem ao máximo a sua memória, né? Quando o contador diz história, Le public répond raconte. o público responde conta. História! Conta! História! Conta! Então eu tenho procurado fazer as turnês pensando muito nisso, assim, né? Que é uma oportunidade muito grande para ele também, né? Sempre um enriquecimento muito grande estar aqui, né? O que ele traz. E aí procurado ir nos lugares mais diversos possíveis. Então desde
Sesc, festivais, né, lugares que têm mais recursos e que ajudam a viabilizar a turnê, que é sempre independente, então tem custos, né, de passagem e tudo. Então, esses lugares mais oficiais, vamos dizer, da cultura, com lugares intermediários, projetos menores e muitas realizações que a gente faz também sem recursos, que a gente consegue viabilizar por causa das outras, né, em comunidades quilombolas, né, espaços periféricos, tentando realmente dar conta de cobrir um pouco uma diversidade de espaços, uma diversidade de público, né? En tout cas, sur le présent de la réception, on voit que tout le public, qu'elle soit de quel rang social, nous accueille bien. No momento do acolhimento, a gente vê que o público, qualquer que seja a classe social, digamos, né, acolhe bem. Maintenant, dans l'intérêt des paroles portées, il y a peut-être une différence qui doit être plus suivie. No interesse sobre a palavra que eu trago, tem algumas diferenças, talvez. Nous, on a plus eu beaucoup de temps avec des gens de rang social modeste, de vivre avec eux, de partager plus longtemps que dans des lieux, on va dire, de moyens où dès que le spectacle finit, on se salue, c'était très bien, et puis ils partent. A gente teve mais oportunidades de um convívio mais demorado, mais cotidiano, por exemplo, com pessoas de uma classe social mais desfavorecida, em contextos mais desfavorecidos economicamente, né, de passar mais tempo, em contraponto com espaços de mais poder aquisitivo, onde às vezes é isso, termina a apresentação e a gente não tem tanto tempo de troca depois de uma apresentação, né? São encontros mais pontuais. De uma forma geral, eu sinto uma coisa comum de todos os espaços onde a gente vai, que é de uma afetividade muito grande, uma emoção muito grande do público, né? Acho que o François tem no trabalho dele, na forma dele, esse desejo de tocar essa coisa humana, assim, né? É a existência de um povo. Vai vir o carnaval, né? Tá todo mundo aí ansioso. Cultura é criação e arte em qualquer parte. É história, é algo que veio desde antes e até agora continua a mesma coisa, pode ser modificado, mas sempre trazendo a mesma ideia. Então, a cultura é aquilo que nos constrói, né? E a gente está se construindo e se reconstruindo o tempo inteiro. Então, realmente, a cultura é dinâmica, né? Então, não existe uma cultura estagnada, uma preservação. Se fala muito aqui em Pernambuco, uma preservação. Não existe preservação cultural, né? Não existe resgate de cultura. Ou de encontrar uma cultura verdadeira também, como se tinha nos anos 30, né? Com Mário de Andrade. Os caras queriam encontrar a verdadeira expressão da cultura brasileira. Eles acreditavam que isso estava aqui. Fizeram um trabalho maravilhoso, um registro incrível assim, de expressões culturais, só que hoje a gente sabe que não existe essa cultura brasileira. A cultura é super diversa, principalmente falando de Brasil, né? E falando dos povos originários, assim, a cultura é que é a grande identidade, né? É o que, né? O que molda e o que sustenta esses povos, né? Que foram violentados ao longo aí, né, de séculos de violência, e somente aqui no Nordeste, né? Então, o que faz com que esses povos sejam reconhecidos como povos indígenas, ou os quilombolas como povos quilombolas, é a questão da cultura, né? São os traços culturais. Então, não é mais cor de pele, não é mais o cabelo, não é mais a maneira de se vestir, não é mais o uso ou não uso da tecnologia. O que faz com que uma comunidade quilombola seja reconhecida? Você tem lá um laudo antropológico, né? Os antropólogos vão lá ver os traços culturais dessa comunidade que fazem com que ela seja uma comunidade quilombola. Então, o exemplo da Xambá, que a gente já foi lá e que é grande parceiro de muitos trabalhos. O reconhecimento da Xambá enquanto comunidade quilombola gira em torno do terreiro da Xambá, ou seja, da tradição de candomblé da Xambá, que tem esse reconhecimento aí como uma expressão cultural e que legitima a Xambá politicamente como um grupo quilombola. A história é feita de mudanças e continuidades, né? No caso dos indígenas do Nordeste, o toré se tornou essa expressão cultural. Mas é curioso que o toré ele também é uma invenção. Então a cultura também se inventa, né? E muitos desses povos faziam toré. Outros não faziam toré. Só que aí, aqueles que não faziam passaram a fazer para serem reconhecidos como indígenas.
Então aí tem um lugar da política também, né? Do reconhecimento político. Então ao longo do século XX, o governo começou a reconhecer, o Estado começou a reconhecer esses povos, e o elemento de reconhecimento era o toré. Ao longo do século XX a gente teve um número de populações indígenas aumentando numericamente. Claro que eles sempre existiram, né? Mas eles passaram a se reconhecer como indígenas. Mas a cultura vai estar aí como elemento fundamental para a legitimação desses povos, né? A cultura ocidental, ela foi construída num processo de colonização, ou seja, o encontro de culturas entre os povos, ele já foi desigual. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. A diferença não tem problema nenhum, ou seja, não teria problema nenhum termos culturas diferentes se o encontro das culturas tivessem sido de forma igualitária. Só que por causa da colonização, esse encontro de culturas ele foi pautado numa questão importantíssima, que é a hierarquização. E é muito curioso esse jogo, que tem a ver com esse jogo de poder, claro, né? A própria ideia de cultura erudita e cultura popular, tem um jogo nítido de poder aí, né? As relações entre pessoas são relações de poder e entre culturas também são relações de poder, porque foram pautadas historicamente num processo colonial, que é um processo violento e um processo que hierarquiza pessoas. Isso, traduzido no cotidiano, significa que, dentro do entendimento que as pessoas são diferentes, as pessoas também são tratadas de formas desiguais. E essa desigualdade, ela é o reflexo da relação de poder no dia a dia. Então isso se dá por diversos, o que a gente chama de marcadores de diferença, né? Isso se dá por diversos marcadores, seja, por exemplo, pela questão racial. Então as pessoas brancas são tratadas de forma diferente das pessoas negras, indígenas, ciganas, ou seja, o que algumas pessoas vão dizer de conjunto de pessoas não brancas. Tá? Então, esse tratamento diferente, ele também é, junto a diferente, desigual. E, consequentemente, o tratamento entre o que as pessoas chamam de cultura negra ou cultura europeia, né, cultura ocidental ou cultura erudita, também vai ser um tratamento desigual. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, 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 hey. Prazer! Kevin Tica Ouro, eu solto só calado. Maneirinho na voz. Por essa, meu futuro esperado. Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Lança tudo que eu já... Tem aquelas pessoas, no tempo do meu avô, porque era assim, era assado. Dizendo, agora que é interessante, porque tem isso, tem aquilo outro. Então, claro, sem dúvida, assim, qualquer expressão artística, sendo você curtindo esteticamente ou não curtindo esteticamente, ela é legítima, né? Então, passinho, brega funk, tudo isso é super legítimo como expressão cultural, né? Aí, claro, você tem toda uma construção de mídia, de grana envolvida, né? Então, pra gente questionar, na verdade, essas expressões que a gente tem de uma maneira geral, né? Do que é tido como uma cultura aceita socialmente e a cultura que não é aceita socialmente. A gente tá querendo a vida boa, boa como a vida de outras pessoas que também querem uma vida boa, boa como a vida de outras pessoas que também querem uma vida boa, boa como a vida de outras pessoas. Um termo que se usa muito, né, que se começou a usar aqui em Recife, de uns anos atrás, esse termo por carnaval, de carnaval multicultural. O que seria isso exatamente? Para mim isso é um termo muito amplo e muito subjetivo, porque a partir do momento que eu falo multicultural,
eu abro espaço para inserir qualquer tipo de cultura. Por exemplo, de eu botar numa grade de carnaval, no Marco Zero, um cantor de tango da Argentina. Tango é cultura. Né? Botar uma música clássica no Pátio de São Pedro em pleno carnaval. Música clássica é cultura. Então, esse termo é muito amplo. Né? Muito amplo, assim. Não dá para você falar disso como sem dar um corte no que seria. Né? Isso inclusive é assunto para documentário, para websérie. Bom de se discutir numa mesa de bar, renderia muita cerveja, refrigerante, suco, água. Mas é isso aí. Não se iluda, minha calma não tem nada a ver. Sou bandido, sou sem alma.